Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com todos vocês, aonde vocês estiverem, onde a igreja estiver reunida agora. Quero iniciar esse culto com uma oração e nos unindo agora, aonde nós estivermos, espalhados por Campinas, mas no mesmo espírito, numa mesma fé, nós vamos orar agora. Você pegue na mão das pessoas que estão junto com você aí na sua casa agora e nós vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos entrar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, a Tua igreja está reunida, Senhor, ó Pai, em diversos pontos, em diversos lugares da cidade de Campinas. E as regiões, as outras cidades vizinhas a nós. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós nos unimos nesse mesmo espírito para buscarmos a Tua face, hoje de uma maneira diferente. Longes uns dos outros, mas pertos e tão próximos do Senhor, ó Pai. E isso nos engrandece, isso nos deixa felizes, Senhor, de saber que o Senhor é um Deus que está em todos os lugares e se faz presente nessa hora, aqui na minha casa, na casa dos meus irmãos, na família dos meus irmãos, aonde eles estão agora por todo lado. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Seja conosco nessa noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e, ó Pai, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero comentar com os irmãos a situação que a nossa igreja e a igreja do Nazareno em Campinas têm enfrentado. Nós, uma decisão e recomendação do nosso superintendente distrital, nós resolvemos usar essa estratégia por conta de um decreto realizado na Prefeitura de Campinas na sexta-feira, que nos pegou, a maioria de nós, todos de surpresa, e nós, por entendermos a responsabilidade da igreja, por darmos também importância ao que as autoridades estão dizendo e por acreditarmos também que temos que ser bênção em todas as áreas, abençoando as famílias e sermos luz na sociedade, nós acatamos essa decisão da Prefeitura e hoje nós estamos realizando o nosso culto online. Para nós é uma novidade, mas acredito eu que em breve teremos que realizar muitas outras reuniões como esta. Que a igreja esteja preparada, pronta, que nós possamos estar mais unidos do que nunca. E que você venha comigo nessa nova jornada, nesse novo caminhar, nessa nova visão da igreja e do que o Senhor tem para a igreja. Em toda a história da igreja, em todos os tempos da igreja, quanto mais a igreja foi perseguida, quanto mais algumas coisas se levantaram contra a igreja, mais a igreja cresceu, mais a igreja se fortaleceu. Eu espero que a igreja do Nazareno em Campinas e a igreja do Nazareno do Castelo esteja mais forte do que nunca, mais unida do que nunca. E nós caminhamos juntos porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Quero compartilhar com vocês uma breve mensagem nessa noite que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, que diz assim a palavra de Deus: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A meditação dessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos é especificamente de uma frase do texto, no versículo 29. Jesus mesmo diz assim para nós: aprendam de mim. Eu quero que você medite comigo nesse versículo, e em específico esta frase, para que possamos desenrolar o tema e que o Espírito Santo nos use para que você seja abençoado, como eu fui abençoado meditando nisso. Eu me lembro na época do seminário, que eu li um livro do Gordon MacDonald, e muitas coisas que estavam escritas nesse livro, é um livro, o título é Põe em Ordem Seu Mundo Interior,
me fizeram refletir a situação atual que a igreja se encontra e a situação atual em que o mundo se encontra com relação às dificuldades que temos enfrentado como humanos. E eu tenho refletido a respeito do que nós estamos vivendo hoje como igreja. E eu me lembro de uma história que conta uma história que aconteceu com um soldado dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Ele era piloto de caça e fazendo um sobrevoo sobre o território inimigo dos vietnamitas, ele foi abatido pelos seus inimigos e esse soldado americano foi pego como prisioneiro de guerra. E ele permaneceu ali num campo de concentração de prisioneiro de guerra, sofrendo ali torturas por vários anos. Mas com o fim da guerra ele foi liberto e ele escreveu um livro. E o livro que ele escreveu tem o título de Na Presença dos Meus Inimigos. E eu quero ler para vocês um relato do que esse soldado americano disse quando estava preso lá, encarcerado, e estava numa situação como prisioneiro de guerra, que diz assim: durante os longos períodos em que eu era forçado a meditar, não foi difícil aprender o que era importante, e o que era supérfluo, e o que é útil e o que é lixo. Anteriormente aos domingos, por exemplo, eu passava tempo trabalhando muito, ou me divertindo, e não tinha tempo para ir para a igreja. Durante anos da minha vida, a minha esposa, Philips, me chamava para ir ao culto com a família. Ela não implicava e nem se irritava, mas sempre mantinha as esperanças de que eu fosse. Mas eu estava ocupado demais, ligado demais nas outras coisas e não podia passar 1 ou 2 horas por semana pensando nas questões mais importantes da vida. Mas agora, ali estava eu, cercado por imagens de morte, cenas e sons, cheiros terríveis. Em pouco tempo, minha fome espiritual superava até a vontade de comer um bife. Eu queria saber mais sobre aquele aspecto do meu ser que nunca morrera. Queria falar com alguém sobre Deus, Cristo, sobre a igreja, mas no confinamento solitário não havia pastores, nem professores de escola dominical, nem bíblias, nem inários, nem grupos de crentes para me orientar e me confrontar. Eu havia negligenciado completamente a dimensão espiritual de minha vida. Foi preciso ficar numa prisão para descobrir como é vazia uma vida sem Deus. Esse foi o relato desse soldado. E olhando para esta situação e para o próprio texto, a meditação, nós conseguimos entender que foi necessário que esse soldado sofresse num campo de batalha, como prisioneiro de guerra, para aprender que ele havia negligenciado uma área fundamental em toda a sua vida. O seu jardim, aquilo que ele achava, aquilo que ele tinha no seu interior, aquela área mais íntima da sua vida, aquela área mais íntima dentro de nós, que se relaciona com Deus e com o Espírito de Deus, ele havia negligenciado. Embora o nosso espírito seja eterno, como nós já sabemos, a palavra de Deus nos afirma isso, ele também pode se encontrar num estado de tamanha desordem. E tal desordem dentro de nós, no nosso espírito, torna-se impossível o indivíduo ter comunhão com Deus. E isso produz o caos. Isso produz temores, medos, e tudo isso acaba surtindo efeito em outras áreas da nossa vida. Alguns irmãos na caminhada cristã têm vivido de altos e baixos. Isso a gente sabe muito. É o que mais enfrentamos ou encontramos nas igrejas. E esses altos e baixos são constantes. Muitos dizem que parece que não conseguem chegar, de fato, a um nível de satisfação a ponto de dizerem: eu me relaciono bem com Deus. E eu entendo que as pessoas, nesse mundo em que vivemos, elas não estão com o seu espírito em ordem. E raramente elas têm serenidade interior, têm paz interior. Alguns dizem que começam bem a semana, após um culto avivado, momentos de louvor, comunhão com os irmãos,
aonde somos encorajados pelo pastor, uma mensagem que vem nos abençoar, aonde somos ministrados com orações intercessórias para as nossas áreas de vulnerabilidade, como área financeira, casamento, enfermidades, oração, unção com óleo. Saímos dos cultos nos domingos à noite com uma sensação de alívio no nosso coração. Mas alguns mesmo relatam que segunda-feira ainda continuam bem, na terça esse ânimo e essa vontade começa a esfriar, e na quarta alguns já desistiram e dizem que estão cansados de tentar viver esta vida que o Senhor tem planejado e almejado que nós tenhamos com Ele. Quando nós vemos a história de grandes homens da Bíblia, nós pensamos que se nós tivéssemos ou vivêssemos o que alguns desses homens viveram, nós seríamos e teríamos mais em comunhão com o Senhor e tudo seria diferente na nossa vida. Quando olhamos para as experiências de grandes homens de Deus, por exemplo, como Moisés, quando se relacionou com Deus, e Deus falou pessoalmente com ele através daquela sarça ardente, nos colocamos na posição que se fôssemos Moisés e Deus falasse conosco através de uma sarça ardente, tudo seria diferente. Também olhamos para a vida de Isaías, quando diz que ele olhou para ele mesmo, diz: ai de mim, a sua humanidade, o seu racional ao se relacionar com aquilo que era sobrenatural, com aquilo que é de Deus, o fez se sentir pequeno e fez se sentir insignificante diante de tão grandeza de Deus. Mas também vemos outros homens de Deus, como Paulo, que foi surpreendido pela pessoa de Jesus Cristo na sua caminhada na estrada de Damasco, e teve um encontro genuíno com o Senhor, e ali inicia o teu ministério, o seu relacionamento, a sua vida com Deus. Pensamos no nosso pensamento, que é livre, e muitas vezes nos enquadramos e achamos que o motivo que muitas pessoas hoje têm buscado ou até mesmo têm ido atrás de manifestações, ou até mesmo muitos querem encontrar uma fórmula rápida e fácil para que as suas vidas mudem do dia para a noite, acabam caindo muitas vezes em grandes erros. Muitos são levados às igrejas ou motivados a estarem diante da presença de Deus. Alguns escolhem as igrejas pelo louvor, outros escolhem os lugares onde as suas crianças, os seus filhos têm um lugar para estar. Outros escolhem a igreja pelo entusiasmo e pelo carisma dos pastores. Outros correm atrás, como a própria palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 14, como meninos sendo levados por ventos de doutrina, atrás de pessoas inescrupulosas que falam e as enganam, falam mentiras e as enganam. Outros até têm buscado experiências emocionais. E alguns são levados a infindáveis estudos, leituras, compra de livros, estudos de materiais, vão para o lado da letra, da racionalidade, do estudo, da pesquisa. E outros também que se enquadram nesse mesmo aspecto, se encontram no ativismo e se envolvem em todas as áreas da igreja, tentando buscar uma espiritualidade melhor e com mais qualidade com Deus. Mas na verdade o que hoje nós vemos, e a palavra de Deus tem nos mostrado, é que eu e você, nós não vamos de fato passar por confrontações como alguns casos bíblicos que aconteceram. Se nós quisermos uma vida espiritual que nos satisfaça e que seja agradável a Deus, nós temos que encarar essa vida espiritual com disciplina, assim como um atleta. Um atleta que precisa todos os dias
cuidar do seu físico, treinar, sessões exaustivas de treinamento. Precisa manter uma qualidade de sono de 8 horas ou mais horas por dia. Precisa cuidar da sua alimentação, da sua nutrição. Precisa ter cuidado com o seu corpo, com aquilo que é o seu instrumento de trabalho. Agora nós também, mais do que nunca, como igreja, precisamos ser homens e mulheres disciplinados. Uma igreja que se não for disciplinada e querer ter comunhão com Deus e elevar o seu padrão de intimidade, de espiritualidade, vai chegar um tempo em que não teremos mais outros estímulos. Cultos, louvores, mensagens que nos traz ânimo. Não teremos também, às vezes, como nós estamos agora evitando, né, e devemos fazer isso mesmo, apertos de mão, abraços, ósculos santos, beijos, que nós, como brasileiros, gostamos muito desse contato físico. E esse tipo de coisa tem nos animado, tem nos mantido, tem nos feito a valorizar essas coisas. E elas, às vezes, servem como estímulo para a nossa vida. Mas, na verdade, queridos irmãos, vai chegar um tempo em que nós não vamos ter mais nada disso. Eu acredito que ainda pode demorar um pouco, mas hoje nós estamos vivendo uma degustação desse novo tempo que pode acometer a igreja e chegar em breve. Eu não quero que você, ou que nós como igreja, ou que você como crente, você como sacerdote da sua casa, você como esposa, auxiliadora idônea, e vocês como filhos, eu não desejo e o Senhor também não deseja que você se encontre arrependido um dia da tua vida, como aquele soldado americano se encontrou lá, prisioneiro no Vietnã. Davi, no Salmos 23, diz que o Senhor o faz deitar em pastos verdejantes e o levava para as águas de descanso. E continua o Salmo 23 dizendo que a sua alma era refrigerada e o Senhor o guiava. O lugar de restauração da nossa alma é este lugar que nós precisamos encontrar. Que mesmo sem outros estímulos ou estímulos externos, nós possamos estar disciplinados e nós possamos estar atentos a tudo que tem acometido e acontecido com a igreja no mundo, a tudo que tem acontecido com a sociedade em que nós vivemos. Nós não podemos deixar tudo isso passar sem que tiremos disso uma lição para nós como igreja. Nós precisamos encontrar o nosso lugar de restauração. Nós precisamos encontrar lá no nosso íntimo, aonde o Espírito Santo entra para revelar e nos dar a sabedoria, nos auxiliar e nos repreender, nos incentivar, nos orientar, um lugar de calma, um lugar de paz. Confesso que hoje pela manhã eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos que se encontravam inquietos. Como nós vamos fazer? Nós vamos acatar? É uma ordem, não é? E em meio a tudo isso eu busquei em oração ao Senhor e tenho gravado essa mensagem a todos vocês, em meio a todos esses questionamentos, mas pedindo ao Senhor que me dê paz. E lembrando do texto que nós estamos meditando, a palavra de Deus diz que Jesus diz assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Senhor, me ensina a ser manso e humilde. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender com as experiências que o Senhor teve. Me ensina. Se Jesus nos dá a opção de aprendermos com Ele, não existe nenhum outro professor no mundo, ou até mesmo nenhum outro doutor, nenhuma outra pessoa que seja capaz de nos dar o ensinamento que o grande mestre pode nos dar com relação a tudo isso que nós temos vivido. Alguns precisamos entender que essa revelação do Senhor lá no nosso coração
E lá nesse nosso lugar íntimo, nós precisamos trabalhar esse lugar. Trabalhar esse lugar e cultivar este lugar. E aí nós podemos fazer uma metáfora com um jardineiro que cuida daquela terra, que faz com que ela fique fofa, que adube aquela terra, que retire os matos, que retire ali todas as pragas daquele lugar e transforme aquele lugar num lugar pronto para o plantio, um lugar fértil, porque se algo for plantado vai crescer. Esse é o trabalho do jardineiro e é esse o nosso trabalho com o nosso lugar íntimo, com aquele lugar que nós precisamos encontrar. Nós precisamos encontrar este lugar de restauração. Nós precisamos entender aonde é este lugar. Alguns irmãos, algumas pessoas que são os desigrejados, eles dizem por aí, né? Eu não preciso estar na igreja para estar em comunhão com Deus. E é uma verdade, mas ela é uma justificativa para que ele ainda se encontre fora da igreja. Mas também alguns, no outro lado extremo, dizem o seguinte: eu preciso estar na igreja, senão não terei comunhão com Deus. Quem disse isso? Quem falou isso? A igreja é um lugar onde nós estamos ali, compartilhamos das nossas experiências, nos alimentamos e saímos para a nossa jornada diária, cada vez mais crescendo individualmente no nosso relacionamento pessoal com Deus. Eu não consigo entender uma pessoa que se resume e a sua vida cristã, o seu cultivo, o lugar espiritual que é cultivado, é simplesmente cuidado 2 ou 3 horas por semana. E as outras horas e os outros dias da semana, aquele lugar fica lá, abandonado, longe de qualquer cuidado, pronto para ser invadido, quando de fato o que o Senhor quer é que esse lugar seja cuidado, cultivado diariamente, várias vezes por semana, várias vezes por dia, que é o que o Senhor almeja que tenhamos com Ele. Eu fico pensando nessas pessoas agora, que dizem que precisam ir na igreja para ter comunhão com Deus. Um dia nós não teremos mais templos. Um dia as portas estarão fechadas. Um dia as reuniões serão às escondidas. E se nós dependemos da igreja, de um salão, de um lugar aberto, para nos relacionarmos com Deus, nós estaremos perdidos. Acorda, igreja. Nós precisamos manter esse relacionamento com o Senhor diariamente, sem interrupção, sem que nada nos impeça de estarmos diante da presença do Senhor. Amém? Nós precisamos disciplinar o nosso espírito. E isso precisa ser agora. Jesus disse nesse texto que nós lemos: aprendam de mim e acharão descanso para a sua alma. Se nós não cultivarmos esse relacionamento com Deus, facilmente nós vamos ser dominados pelas previsões humanas, queridos. O caos do mundo natural vai nos sufocar. Tem sido cansativo os últimos dias, porque todas as mídias sociais, em todos os lugares, se apresenta um caos geral na nação e no mundo. E se nós não encontrarmos este lugar de paz, essa serenidade que vem de Cristo, que está disposto a nos ensinar, nós vamos ser facilmente enganados e cairemos como outros estão caindo, em desespero e em temor, quando na verdade não é isso que nós devemos tirar como lição para este momento. O relacionamento com Deus, irmãos, nos tira o foco das perspectivas humanas e das previsões humanas. E o relacionamento com Deus nos coloca e nos leva a um sobrenatural, que jamais pode ser entendido por mente humana nenhuma. Quando nós cultivamos esses momentos de intimidade no nosso íntimo, e o Espírito Santo se encontra nele, as colheitas de fato acontecerão. Nós colheremos coragem, esperança, amor, resistência, gozo e muita paz. Nós iremos discernir o mal e descobrir a verdade. E nós vamos exercer, de fato,
o autocontrole, que é o que nós estamos precisando de fato. Em Provérbios, no capítulo 2, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Provérbios, no capítulo 2, no versículo 10 e o versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. Jesus cultivou e nos convida a cultivar e aprender com Ele, de encontrarmos este lugar em nós, que se relaciona diariamente com Deus. Jesus assim o fazia. A palavra de Deus diz que Jesus, em diversos momentos, se retirava para lugares isolados, e ali, encontrando e sabendo o seu lugar de intimidade com Deus, havia o seu diálogo e o seu relacionamento com Deus. Quando o nosso interior está bem, nós preparamos este lugar para Deus, onde Ele entra, onde Ele fala conosco, e quando nós ouvimos a sua voz, nós veremos que a tua voz é diferente de tudo que tem nos acometido e falado conosco nesses tempos. É diferente de tudo que nós conhecemos ou entendemos. Que nós não necessitemos passar de provações, e que nós tenhamos a consciência de que o Senhor está nos dando a oportunidade hoje e agora de aprender com Ele, aprender com Jesus, não aprender com as situações adversas da vida, como aquele soldado americano aprendeu, preso, prisioneiro de guerra, lá no Vietnã, mas que essa noite, nós como igreja, e igreja do Nazareno do Castelo, nós como igreja do Senhor, fazendo parte do grande exército do Senhor no mundo, nós precisamos aprender como Jesus nos diz: aprendei de mim, que possamos ser ensinados pelo Mestre, que possamos nos precaver de passarmos por situações de aperto para podermos aprender alguma coisa, quando Jesus está nos proporcionando nessa noite, neste dia, um lugar de descanso no Senhor, um lugar de paz, um lugar sobrenatural, aonde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós como igreja. Eu quero que você nessa noite entenda que essa prática, que esse momento, ele precisa começar agora, ele precisa começar hoje, ele precisa começar nesse instante. E faça o que Jesus recomendou que a igreja fizesse e que qualquer um que chegar a Ele deve fazer. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as suas almas. Que a igreja descanse no Senhor e na soberania infinita de Deus. O nosso Deus é soberano, é infinito, e todas as coisas estão debaixo do seu controle. O Senhor não perdeu o controle da história. A história continua sendo escrita, e nós fazemos parte dessa história como igreja corajosa, triunfante e vencedora. Deus abençoe a todos vocês, que se sintam abraçados, se sintam amados, porque Jesus nos amou primeiro. E hoje nós mantemos essa comunhão, certos de que um dia estaremos todos reunidos na glória, ao lado do nosso Pai. Deus abençoe. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua semana, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra nessa noite. Te louvamos, ó Senhor, porque eu tenho me sentido neste momento alimentado por ela, satisfeito, Senhor. Obrigado pelas revelações que se enquadraram, ó Pai, e foram reveladas a mim. E obrigado, Senhor, também pelo entendimento que esse meu irmão agora tem desta palavra. Que ela, Senhor, ó Pai, possa produzir em nós um efeito, ó Pai. Que ela possa produzir em nós, Senhor, ó Pai, fruto, em nome de Jesus. Que a nossa semana seja abençoada, Senhor. Que o curso deste mundo,
as previsões humanas, ó Pai, não nos venha desestabilizar, mas que possamos entender que no nosso lugar íntimo, no nosso momento de comunhão com o Senhor, ó Pai, o Senhor nos traz paz, o Senhor nos traz o entendimento, e a Tua voz, Senhor, é inconfundível. O Senhor está no controle ainda de todas as coisas. Nos abençoa, Senhor, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Mais alguma outra notícia que nós tivermos, eu peço que você acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso site, www.nazarenocastelo.com.br. Fique atento também às mensagens no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está nesse grupo do WhatsApp, nos contate através do site ou até mesmo mande uma mensagem para nós no Facebook. Nós vamos incluir você nesse nosso grupo para que você fique bem informado de todos os acontecimentos, de todas as decisões que a igreja tomará daqui para frente. Tá bom? Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana de bênção, de colheita, de paz e de amor e de intimidade com o Senhor. Amém.